Olá, está começando neste momento o seu programa Fé para Hoje. Eu sou o pastor Robson Aleixo e junto com você vamos hoje descobrir pela Bíblia qual é a natureza que define a igreja. Será que a igreja e política são conceitos que devem se unir ou devem se afastar? Seria mesmo possível que um tema tão presente quanto este ficaria de fora das respostas da Bíblia? Já adianto que não. Fique comigo porque está só começando o Fé para Hoje. Quando a gente ouve a palavra política, o que costuma vir à mente? Provavelmente imagens de políticos em campanhas, debates acalorados, promessas não cumpridas ou escândalos desses que aparecem na TV. Mas política é muito mais do que eleição ou partido. Na verdade, política é algo que a gente vive o tempo todo, mesmo quando a gente não está percebendo isso. A palavra política vem do grego antigo, politike, que tem a ver com uma outra palavra grega que também usamos, polis. Portanto, política tem a ver com a vida na polis, ou seja, a cidade de onde você conhece a palavra do tipo metropolitano. Para os gregos, a polis não era só um espaço físico onde as pessoas moravam, mas o lugar onde se vivia em sociedade, onde se tomavam decisões coletivas, onde se buscava o bem comum. Fazer política, então, era participar da vida da cidade, opinando, debatendo e agindo para que todos pudessem viver juntos e, preferencialmente, melhor juntos. O pensador grego Aristóteles dizia que o ser humano, é por natureza um animal político. Isso significa que a gente foi criado para viver em comunidade, se relacionando, organizando a vida com outros. Ninguém vive bem isolado. Então, desde que o mundo é mundo, fazer política é tentar resolver juntos os problemas que temos em comum e os problemas que afetam a todos. Cá para nós, não somos cristãos aristotélicos, mas nessa ele não errou. Com o passar dos séculos, a ideia de política foi adaptando-se a novos contextos, a novas formas. Por exemplo, nós percebemos na Idade Média que uma política começou a se misturar e se misturava muito com religião e com o poder dos reis, o poder monárquico. O rei era visto como um ser escolhido por Deus. E a voz da população nas decisões, obviamente, não se dava da forma que nós conhecemos hoje. Com o advento do iluminismo nos séculos 17, 18 e os movimentos revolucionários que nós chamamos de revoluções liberais, que aconteceram principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a política passou a ser pensada da forma como nós conhecemos hoje, em modelos republicanos e assim chamados de democráticos. Surgiram conceitos que hoje são comuns e que nós escutamos vira e mexe aí: soberania popular, direitos individuais e a participação cidadã. Atualmente, política, teoricamente, continua sendo esse campo onde se discute o que é melhor para a coletividade, o que é melhor para todos. E ela acontece nos parlamentos, nas ruas, nas escolas, nas igrejas e até dentro de casa. Sempre que a gente conversa sobre regras, sobre uma relação justa, sobre organização ou sobre direitos, a vida junto envolve fazer política. Portanto, estamos sempre fazendo política. Então vamos lembrar. Política, em definição, não é só brigar por ideologia ou torcer por partido como se fosse futebol. Não é somente votar ou se candidatar. É pensar coletivamente, a polis, o todo, o lugar onde nós todos nos encontramos e temos que organizar esse lugar para todos. Ela envolve negociar, ouvir o outro, procurar caminhos, solucionar conflitos e enfrentar os problemas que existem por vivermos em comunidade. Então, política não é coisa para político de carreira ou para político profissional apenas. O conceito é amplo, é coisa de gente, de todo mundo que vive em sociedade. E a forma como a gente se envolve com ela diz muito sobre o tipo de mundo ideal que qualquer um de nós tem em mente. Além dos escândalos e das repetidas decepções e mágoas, política tem a ver com governo, com autoridade e com o jeito como as pessoas vivem juntas, conforme eu disse, obedecendo ou não certas regras. E é aqui que a coisa fica interessante. A igreja, segundo a Bíblia, é profundamente política. Não
porque ela faça parte de um partido e não porque ela esteja dentro de algum espectro ideológico ou que ela defenda candidatos. Bem, mas muito longe disso. Mas porque ela representa um governo, o governo de Jesus Cristo. A igreja é a embaixada do reino de Deus aqui na terra. E pensando nisso, a nossa concepção já vai mudar, e muda muito. Quando a gente pensa em igreja e política, geralmente imagina duas coisas bem diferentes. Igreja parece coisa de fé, espiritualidade, adoração, alguma coisa mais meditativa, litúrgica, restringida a um espaço de meditação. Política, por outro lado, soa como algo ligado ao governo, a leis, tem um certo ar de mais agressividade, ao debate público, mas se a gente olhar com mais atenção, vai perceber que os dois conceitos têm muito em comum. Insisto, aviso importante, ela não está ligada a partidos ou campanhas, mas porque ela está profundamente envolvida com o modo como as pessoas vivem juntas, sob um governo, com leis, identidade e missão. Então vamos entender isso melhor. Para começar, toda política envolve um governo, e todo governo tem um governante. No caso da igreja, o governo é o reino de Deus, e o governante é Jesus Cristo, declarado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cita um texto de Apocalipse 19, verso 16. Isso não é só uma figura de linguagem, isso é literal, é uma afirmação política. A igreja, quando se reúne e confessa Jesus é Senhor, está dizendo que Ele é a autoridade máxima acima de qualquer poder humano. Pare e pense comigo, Jesus existe? Jesus existe realmente? A sua figura é real, possível e Ele governa de verdade? Portanto, Jesus é o nosso líder de governo. Toda a política também se organiza por meio de leis, e a igreja tem a sua, a palavra de Deus que contém os mandamentos de Deus. A Bíblia é a constituição do povo de Deus, que orienta não só a moral individual, mas também a vida coletiva, a vida comunitária, o jeito de tratar os outros, de viver com justiça, de perdoar, de usar recursos financeiros, de lidar com conflitos. É um manual de direito. Não é à toa que o salmista diz: a tua lei é perfeita e restaura a alma. Ele diz isso no Salmo 19, verso 7. E quanto aos súditos? São os cidadãos do reino, que nasceram de novo e agora vivem sob o governo de Cristo. Eles foram chamados das trevas para a luz e agora fazem parte de um povo com uma nova identidade. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como em qualquer país, a igreja também tem seus símbolos de pertencimento. O batismo, que marca a entrada nessa nova cidadania, e a Santa Ceia, por exemplo, que reforça a comunhão entre os membros desse povo. Também existe uma linguagem e uma cultura própria. A igreja tem seu jeito de falar. E por que não dizer de se vestir, de cantar, de se alimentar? A igreja tem seu jeito de nominar as coisas. Entenda, a igreja tem um jeito de dar nome e um nome próprio para as coisas na sua própria linguagem. Por meio de palavras e conceitos específicos, ela compreende a realidade à sua volta. Isso configura uma cultura específica que marca um povo. A igreja tem costumes, ela tem práticas litúrgicas, ela tem músicas, conforme eu disse, e ela tem uma missão e um projeto claro de expansão. Escuta, ide por todo o mundo, pregar o evangelho, Marcos 16,15. Isso é um plano político de alcance global. Ou seja, a igreja não é só uma comunidade etérea, abstrata, além da realidade. Ela é uma embaixada do reino de Deus na terra. Ela representa um governo, ela proclama uma lei, forma cidadãos, promove valores, espalha uma cultura e carrega a autoridade do rei. Tudo isso é profundamente político, não à maneira dos homens, mas segundo o reino dos céus. Uma embaixada é como um pedacinho de um país dentro do outro. Ela representa oficialmente um governo estrangeiro em solo internacional.
Quem comanda a embaixada é o embaixador, que atua como um porta-voz do seu país de origem. As funções principais da embaixada são proteger os interesses do seu país, cuidar dos cidadãos que estão no exterior, ou no lugar onde a embaixada está, e ajudar em caso de emergência, renovação de documentos e questões legais. A embaixada também promove a cultura e a economia e os valores do seu país, além de manter um diálogo com o governo local. Ela é um lugar seguro. Mesmo quando estando em outro território, a embaixada segue as leis e a autoridade do país que ela representa. Por isso, estar dentro de uma embaixada é como estar em casa, mesmo estando longe. É ali que o país estrangeiro exerce sua influência, protege seus valores e mantém a sua presença no mundo. Agora imagine o seguinte cenário. Se um país tem embaixadas espalhadas pelo mundo, a igreja funciona exatamente assim, como uma embaixada, não apenas do céu, mas uma embaixada do futuro. Dentro da igreja, as leis, os valores e a autoridade do reino de Deus, elas são afirmadas e vividas. Se você fizer uma pergunta sobre quais regras da igreja continuarão existindo na eternidade futura, a resposta é todas. Portanto, ela é uma representação não apenas de um reino que é e tem a origem em outro lugar, mas um reino na terra, como ele será no futuro. Quando alguém se junta à igreja, ele está dizendo publicamente: Jesus é meu Senhor, ele manda em mim. E a igreja, por sua vez, está dizendo: sim, nós reconhecemos esse cidadão como um cidadão do reino. Jesus mesmo disse algo bem direto: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse isso em Mateus 28:18. Quando a igreja proclama o evangelho, ela está anunciando essa autoridade de Jesus. Não é só uma mensagem espiritual para o coração de uma pessoa, como se espiritual fosse algo que não fosse palpável ou prático. É uma proclamação pública. O verdadeiro rei chegou. Arrependa-se e se junte ao reino dele. Por isso, o batismo é uma espécie de declaração pública de uma nova cidadania. É como se alguém estivesse dizendo: eu saio do reino das trevas e entro oficialmente no reino de Cristo. E, por favor, atente para isso. Não é uma dupla cidadania. E o que seria a ceia do Senhor? Se você já participou de uma santa ceia na igreja, você vai perceber que ela é como renovar o passaporte, reafirmando que estamos ligados a esse reino e aos outros cidadãos desse reino. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse, escute, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Está no primeiro capítulo de Colossenses, verso 13. Então, se a gente olhar bem, a igreja não é uma instituição neutra. Ela desafia todos os outros reinos e governos humanos que negam ou ignoram a autoridade de Jesus. Ela diz: aqui nós seguimos outro rei e ele é soberano. Isso é política, no melhor e mais profundo sentido da palavra. Mas ao contrário do que vemos nos noticiários, onde predomina a lógica egoísta da política carnal, essa é a política do Espírito, a política do reino dos céus. Um dos pontos centrais dessa verdade bíblica é que a igreja, onde quer que ela esteja, tem a autoridade de dizer quem é e quem não é cidadão do reino de Deus. Isso parece ousado, né? Até autoritário, mas tem tudo a ver com o que Jesus ensinou. Vamos lembrar o que Jesus falou em Mateus 16, lá nos versos 18 e 19. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, ele vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Essas chaves significam autoridade. E como se Jesus dissesse: Pedro e vocês apóstolos, eu estou dando a vocês o poder de abrir e fechar a porta do meu reino, de reconhecer quem faz parte dele. E não se engane, a porta do reino dos céus na igreja é, sem dúvida nenhuma, o tanque batismal. É por lá que todas as pessoas adentram o reino dos céus. As chaves estão na igreja. Mais tarde, em Mateus 18, 15 a 20, Jesus fala sobre como tratar alguém que peca e se recusa a se arrepender. No fim do processo, se a pessoa não ouvir nem mesmo a igreja, deve ser considerado como gentil ou publicano, ou seja, uma expressão para alguém de fora, um estrangeiro, alguém que não é do reino. E aí Jesus repete:
Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Isso mostra que a igreja local tem uma responsabilidade muito séria. Ela é como um tribunal do reino, discernindo se a fé de uma pessoa é verdadeira ou não, com base no seu arrependimento, fé e frutos. Cabe aqui uma nota. A igreja não tem autorização para entender, julgar e se posicionar diante de subjetividades. A igreja só lida com objetividades. É por isso que os problemas que a igreja tem que enfrentar, tem que compreender, tem que discernir, estão baseados em alguns itens que Deus deixou bem claro. Ou, quando ela lida com pecados dos seus membros, ela tem que lidar com uma confissão pública, ou ela tem que lidar com o testemunho de uma pessoa. Se ela não pode fazer um tipo de investigação que não seja objetiva. Ou há uma confissão, ou há o testemunho de 2 ou mais pessoas, ou uma prova cabal sobre aquele pecado que faz parte da jurisdição dela. Fora isso, a igreja não julga corações. E que isso quer dizer? Isso quer dizer que a igreja não lê coração das pessoas, conforme eu disse. Só Deus conhece corações. Mas a igreja examina a confissão de fé e o estilo de vida da pessoa a partir da objetividade que ela tem e poder dizer, sim, essa pessoa vive de acordo com o evangelho. Ou não, o modo de vida da pessoa contradiz a fé que ela diz ter. Essa função é visível em 2 práticas centrais dentro da vida da igreja: o batismo e, conforme eu já tinha dito, a ceia, a Santa Ceia do Senhor. Pelo batismo, a igreja reconhece publicamente alguém como parte do povo de Deus, e pela Santa Ceia, ela continua afirmando isso por meios que são necessários e reafirmando essa relação que ela tem com a comunidade. Mas ela pode usar outros meios também de deixar a pessoa ter compreensão de que ela precisa ter uma nova postura, no caso, por exemplo, de uma disciplina eclesiástica. Muita gente hoje quer viver a fé de uma forma individualista. Você já deve ter ouvido falar disso e ter acompanhado, ter presenciado pessoas que têm essa perspectiva de fé. Eu, minha fé, minhas regras, meu individualismo. Como se isso fosse possível, como se fosse possível ao menos ser cristão sem igreja. Mas a própria Bíblia, que define cristianismo, diz que cristianismo se vive com a igreja. No pensamento do Novo Testamento, isso, comparada a essa realidade que as pessoas vivem hoje, não faz absolutamente nenhum sentido. É na igreja onde quer que ela esteja, na igreja, na localidade onde você está, que a nossa fé ganha forma e é confirmada por outros. Sozinho, ninguém pode afirmar por si mesmo que é cidadão do reino de Deus. É a comunidade do povo de Deus, unida sob a palavra, que tem essa responsabilidade. E por isso a igreja é uma realidade profundamente política. Ela não apenas prega um evangelho pessoal, mas declara publicamente quem pertence ao reino de Cristo. Ela age como um governo local do reino, com regras, disciplina, perdão e reconciliação. No mundo democrático como o nosso, a palavra autoridade parece soar um pouco mal, né? Ela soa esquisita, torta. A gente está acostumado a decidir tudo pelo voto, pela maioria, por preferências pessoais ou, quando não, pela força. Mas no reino de Deus, a autoridade vem da igreja de outra forma. A palavra de Deus sustenta a igreja e a igreja tem sua autoridade por meio dessa palavra. A autoridade da igreja não é arbitrária, ela não pode inventar regras, ela não pode inventar doutrinas ou exigências. A autoridade dela é ministerial e não legislativa. Isso quer dizer que a igreja não cria verdade, ela serve a verdade revelada. Uma pausa para a gente pensar uma coisa. Algumas vezes, aliás, muitas vezes na minha vida, eu escutei frases desse tipo assim: fala lá com seu pastor, vê se ele deixa. Você já perguntou lá na igreja se dá para fazer isso? Isso é uma ideia de que a igreja pode criar legislações, ela pode criar uma autoridade e a igreja não tem poder para dizer o que é pecado ou não, ou como a gente pode adaptar uma vida pecaminosa às próprias regras do reino. Tudo que a igreja faz deve estar debaixo da autoridade de Cristo expressa nas Escrituras. No livro de Colossenses, capítulo 1, verso 18, diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas.
Ele governa seu povo por meio da palavra, pregada e aplicada. Os líderes da igreja, como anciãos ou pastores, não têm autoridade porque são carismáticos, inteligentes ou até têm uma certa popularidade, mas porque ensinam e aplicam fielmente a palavra de Deus. Veja o que Paulo diz a Tito: estabelece presbíteros em cada cidade, pois é necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Irrepreensível como dispenseiro de Deus, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, para que seja poderoso tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os que a contradizem. Tito capítulo 1, verso 5 a 9. A autoridade pastoral está ligada à fidelidade doutrinária e não ao desejo da maioria. Além disso, a autoridade da igreja é limitada. Ela não se intromete na esfera do governo civil. E aqui está um grande ponto onde muitos vacilam. Não que a igreja e o Estado se separem porque a igreja não se envolve com política. A igreja e o Estado se separam porque elas são instituições constituídas pela Bíblia com fins diferentes. A igreja não se envolve com a política da carne porque ela tem uma política superior à da carne e não porque ela é apolitizada. Mas quando ela se envolve com as políticas do mundo, ela perde potencialmente o seu tamanho e fica limitado aos quesitos do mundo. Portanto, ela não se envolve com o governo civil e nem com o poder da espada como Estado. Por exemplo, a igreja disciplina com a palavra e, se necessário, até com uma exclusão da comunhão de um membro, mas ela nunca age com uma coerção física, por exemplo. Essa autoridade da palavra, ela é uma autoridade da palavra em corações e não uma autoridade da espada em corpos. Por exemplo, um agente da igreja vai dialogar, vai convencer, vai tocar um coração para uma nova atitude. Um agente do Estado vai coagir, vai parar, vai prender, porque o Estado tem autoridade sobre corpos. A igreja não prende. A igreja não multa, a igreja não pune fisicamente, ela exorta, ela ensina, ela corrige e, quando necessário, ela pode até afastar temporariamente um membro de determinadas funções. E faz isso não para humilhar alguém, mas para levar ao arrependimento e à restauração. Num tempo em que muitos acham que a igreja precisa ser relevante e popular, e ela precisa mesmo, essa visão começa a parecer profundamente contracultural. A igreja não molda sua mensagem para agradar o mundo. Ela é embaixada de um reino eterno, com um rei que já reina e que um dia julgará todas as nações. Por fim, a natureza política da igreja se mostra claramente no seu papel público. Ela não é uma sociedade secreta, nem um clube privado de espiritualidade. É uma cidade no monte, conforme Jesus disse, uma luz no meio das trevas, um povo visível, um povo diferente. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele disse isso em Mateus 5,14. A igreja é essa cidade. A vida comunitária da igreja, com suas práticas, relacionamentos, ética e adoração, é um testemunho público de que existe um outro reino, com outros valores, outro Senhor e outro modo de viver. Por isso, quando a igreja vive em santidade, amor mútuo, verdade e arrependimento, ela mostra ao mundo quem Deus é. E quando ela falha nisso, quando vive em hipocrisia, divisão, imoralidade ou cobiça, ela desonra o nome de Cristo e escandaliza o Evangelho. Paulo escreve aos Filipenses: portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu ouça que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. O que é para eles sinal evidente de perdição, para vós é salvação, e isso da parte de Deus. No capítulo 1 de Filipenses, versos 27 e 28. A maneira como a igreja vive é um sinal ao mundo, é uma pregação viva, é uma política não no sentido partidário, mas no sentido de afirmar pela vida comunitária que Jesus é o verdadeiro rei. Neste ponto, a igreja também denuncia os ídolos do nosso tempo, o individualismo, o consumismo, o hedonismo, o relativismo moral e até mesmo o nacionalismo. Ela mostra um outro caminho, o caminho da cruz, da humildade, do amor sacrificial
e da obediência a Cristo. E é justamente por isso a igreja não deve ser cooptada por nenhum partido político. Quando ela se alinha com ideologias humanas, ela perde sua voz profética. A igreja precisa ser livre para criticar tanto a direita como a esquerda, tanto liberais quanto conservadores, porque a sua lealdade é a Jesus e não aos Césares deste mundo. Quando ela vive assim, ela oferece ao mundo uma esperança verdadeira. Ela não se limita a tentar melhorar o mundo por meio de projetos sociais, ativismo político. Embora ela possa fazer coisas com sabedoria, ela oferece algo muito maior. Um novo mundo, com novas pessoas, um novo povo e uma nova criação em Cristo. Isso tudo é experimentado já na igreja. A igreja é muito mais do que um lugar onde a gente vai uma ou duas vezes por semana para ouvir uma pregação ou cantar algumas músicas. Ela é, de fato, a embaixada visível do Rei do céu aqui na terra. Ela é a comunidade do reino de Cristo. Ela proclama, vive, protege a verdade e ela vive essa íntegra do Evangelho. Ela reconhece quem é cidadão do reino e vive como um povo distinto, com leis e práticas próprias. Igreja não é neutra, ela é política, porque confessa que Jesus é rei e não César. A Bíblia nos mostra com clareza esse chamado da igreja. Num tempo em que muitos cristãos acham que a fé é apenas uma questão do coração ou algo entre eu e Deus, a visão bíblica nos confronta. A igreja é uma realidade pública, visível, política. Ela tem autoridade, ela tem deveres, ela tem uma missão e um testemunho. Isso não é um fardo. Isso é um privilégio cheio de glória. Vamos continuar essa conversa aí na sua casa? Não, eu não posso chegar até a sua casa assim, seria um grande privilégio. Mas a Novo Tempo, por meio dos seus materiais de estudo, pode. Esse assunto que eu disse, uma grande parte dele está, obviamente, baseada na palavra, mas uma grande parte dele está elaborada de maneira didática que pode continuar dialogando com você por meio deste material de estudos aqui que a Rede Novo Tempo preparou. O nome é bem sugestivo, Céu ou Inferno. Eu disse para você de um texto de Pedro, no texto em que Jesus fala com Pedro que a pedra, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, é a pedra que fundamenta a igreja e que a igreja tem as chaves. E fala desse texto de céu e de inferno. O que mais podemos aprender disso? Como que isso se configura na minha vida e quais decisões eu preciso tomar quando nós estamos falando de fato deste assunto? Você tem que saber disso. Não é um assunto trivial, não é um assunto que dá para deixar para depois. E levando isso tão a sério quanto o assunto de fato é, a Novo Tempo disponibiliza para você, de coração. Nós, da equipe da Novo Tempo, disponibiliza a você que você tenha esse acesso com profundidade, mas com leveza, com didática, sem que nada te impeça de acompanhar esse material. Você pode estar perguntando assim, mas eu não sou adventista, eu não sou da mesma igreja que a Rede Novo Tempo. Nem precisa, isso não tem nenhuma, isso não é nenhum impedimento. Você pode acreditar no que você quiser, ser de qualquer igreja. Nós estamos falando de um material para você se aprofundar no estudo da Bíblia e abençoar, inclusive, a sua igreja. Peça pelo telefone que está aparecendo agora aqui, ou você pode entrar por outros canais, ou pelo celular, pelo telefone, ou entrar no site da Escola Bíblica, novotempo.com/Escola Bíblica. Você tem a oportunidade de compartilhar o link para que outras pessoas tenham acesso a esse material também, mesmo que elas não tenham assistido esse programa. É bom que você é abençoado e abençoe outras pessoas também. Não fique com dúvida, se aprofunde na palavra de Deus. Eu me despeço de você neste momento, mas já dizendo para você que temos um encontro marcado no próximo programa, onde continuaremos a falar desse assunto tão importante, que é eu e você e o plano de Deus para a nossa vida.